20 anos atrás. Lula vence Serra nas eleições com 61,27% dos votos. Vamos comparar o primeiro governo entre os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, e o que isso pode impactar na compra de seus insumos a partir de 2023. No dia 1º de janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva sobe a rampa do Planalto e recebe a faixa de Fernando Henrique Cardoso. Tudo estava em festa, mas o mercado financeiro não sabia como que seria as incertezas daquele governo que estava prestes a entrar entre 2002 e 2003. Então a inflação dispara com a alta passando da casa dos 12%. A última alta da inflação foi quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência com a inflação de 22,51% que seu antecessor Itamar Franco deixou e entregou para o Lula com 12,53% depois do sucesso do Plano Real. Mas antes, o que eu preciso saber para poder comprar os meus insumos em 2023? Bom, eu vou te explicar o primeiro passo aqui, que é entender sobre a inflação e como tudo isso reflete no seu poder de compra, o quanto você ganha e o quanto você pode comprar com isso. Mas o que é inflação? Segundo o site do Banco Central, inflação é o aumento dos preços e de bens e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda. Ao longo dos anos, a inflação está desvalorizando o nosso real. Os mesmos R$100 de ontem não comprará as mesmas quantidades de alimentos hoje, passará a desembolsar 3 vezes mais o valor dos dias de hoje. Mas o que o Lula fez para melhorar a economia naquela época? Veja alguns programas que ele criou. FIES, que é o Programa de Financiamento de Faculdades, MEI, Microempreendedor Individual, ProUni, Faculdade, Farmácia Popular, Plano Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Cisternas do Sertão, Luz para Todos, iniciou a transposição do Rio São Francisco e o aumento do salário mínimo acima da inflação. Esses programas fizeram a economia girar e grande parte da população estava conseguindo comprar os seus carros, casas, fazer faculdades e o principal, comprar alimentos. E não comer somente feijão com farinha, ou farinha com feijão, ou somente o feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Bom, ele também diminuiu a inflação dos alimentos, chegando a mínima de 1,23, perdendo para a deflação no ano de 2017, que foi de menos 1,87%. Todos esses programas do Lula fez com que a inflação caísse abaixo dos 12,53% para a marca de 3,14%, a mais baixa de seu governo. Então, do modo geral, as pessoas naquela época tinham um poder de compra maior, mesmo com o salário mínimo estando na casa de R$240. E por conta desses números, o Lula conseguiu a reeleição vencendo o Alckmin. E agora nós vamos analisar os números do Bolsonaro. E há 4 anos atrás, Bolsonaro ganha as eleições presidenciais com 55,54% dos votos. E no dia 1º de janeiro, toma posse como presidente da República e recebe a faixa de Michel Temer. Bolsonaro assume a presidência com a inflação na casa dos 4,31%. Veja as promessas de governo que ele cumpriu durante esses 4 anos de mandato. Diminuir o número de servidores comissionados, fazer superministério da economia, acabar com ministérios das cidades, reduzir a carga tributária bruta, não recriar a CPMF, fazer com que preços praticados pela Petrobras sigam os mercados internacionais, encaminhar medidas contra a corrupção para o Congresso, alterar a estrutura federal agropecuária, fazer repasse para estados e municípios investirem em saneamento, reduzir alíquotas de importação e barreiras não tarifárias. Vemos aqui que a maioria do que ele cumpriu foi visando a economia do dinheiro do governo federal, pois o Brasil vinha de uma crise da era Temer com a greve dos caminhoneiros em 2018. Olha a cobrança de imposto federal e estadual nesse cupom. Então, o que o Bolsonaro decidiu fazer? Então, o Bolsonaro decidiu zerar os impostos federais sobre os combustíveis quando assumiu a presidência, mas mesmo assim não reduziu, pois os governadores de cada estado aumentaram os impostos estaduais e assim criando um impasse político entre a esquerda e a direita. E para piorar a situação, em 2020,
entramos na pandemia. O país em estado de alerta, o presidente dizendo para as pessoas trabalharem normalmente, mas somente crianças e idosos ficarem em casa. Mas toda a mídia e as pessoas famosas dizendo fique em casa e a economia via depois. E o que aconteceu nesse impasse de fica em casa, vai trabalhar, pandemia, gente em casa sem trabalhar, pessoas passando necessidade? A inflação disparou. Saltou de 4,52% em 2020 para 10,06% em 2021. E os custos dos alimentos, matéria-prima, mão de obra também dispararam. Assim, o governo criou o auxílio emergencial de R$ 600, destinado para trabalhadores informais, MEIs, autônomos e desempregados. Já em 2021, o governo criou o Auxílio Brasil, que é destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país e é um benefício permanente. E no momento da gravação desse vídeo, estamos com a inflação acumulada em 5,74% no dia 15 de novembro, é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mesmo assim, o governo Bolsonaro estabilizou a inflação mesmo depois da pandemia. Bolsonaro perdeu as eleições para Lula e no momento em que foi declarada a vitória do candidato do PT, o dólar caiu para quase R$5. O que reflete isso? Quando o dólar baixa, o nosso real valoriza. O nosso poder de compra se torna maior em questão de importação. Quando o dólar sobe, o nosso real desvaloriza, mas conseguimos vender bastante coisa para fora, em questão de exportação. Então você consegue exportar mais com preço mais acessível. Agora, nós precisamos manter a economia suave, a economia estabilizada para que nosso poder de compra aumenta, porque quando aumenta a inflação, seu poder de compra diminui. Antigamente, para comprar os insumos, você investia pouca quantidade do seu dinheiro, a porcentagem você trazia muito mais coisas, né? E hoje, com a inflação alta, quando seu salário aumenta somente o valor da inflação, vai chegar uma época que vai ficar incompatível você comprar alimento. Quem deu um aumento real sempre acima da inflação, realmente aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as fontes da onde eu busquei essa informação, né? Sempre o Lula dava sempre acima da inflação aí o aumento real do salário mínimo, 20%, 30%, mas como o Bolsonaro já estabilizou o governo, não sei se ele continuaria, se ele ia melhorar ou abaixar a inflação e nosso poder de compra aumentar. Lula fez isso lá atrás, diminuiu o valor das inflações sobre os alimentos e o poder de compra era maior e as pessoas tinham mais alimento. De um lado nós temos um candidato, o Lula, que fala a língua do povo, fala que as pessoas pobres entendam, como ele já veio da parte do sindicato, então ele já viveu isso, a experiência dele conviveu, o jeito de ele falar. Ele fala o que a pessoa quer ouvir, o que o pobre quer ouvir, o que o pobre entende. Já do outro lado, nós temos o candidato que às vezes, muitas das vezes aí, fala ríspido, de modo de atacar as pessoas. Melhorou bastante qualidade aí em questão de economia para o nosso Brasil. Tem esse lado negativo aí que as pessoas muito julgam, né, por sua capacidade aí também de atuação no nosso governo aí do Brasil. Eu quero saber da sua opinião aí, como que vai ser o próximo governo aí com o Lula eleito, né? Se realmente ele vai cumprir o que ele prometeu e se ele vai fazer essa artimanha que ele fez aí nos seus primeiros 4 anos de governo aí, entre 2003 a 2006. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do nosso conteúdo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários aí em quem você votou e qual a sua perspectiva aí de vida aí pro próximo ano aí de 2023, a partir do dia 1º aí, Lula assumindo aí a presidência da República. Deixa também nos comentários aí se por acaso o Bolsonaro ganhasse, se diminuía bastante aí a inflação e também os impostos sobre os alimentos aí, também aumentando nosso poder de compra igual o Lula fez lá atrás. Bolsonaro faria a mesma coisa ou não? E o Lula vai cumprir com a sua promessa? Deixa nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta, comente e compartilhe.